Evangelho de Lucas, capítulo 15, por favor. Tu és santo, Pai. Um pouquinho mais rápido, Lucas. Isso. Tu és santo. Obrigado. Você pode declarar isso com alegria. Tu és. Procura Lucas capítulo 15 e vai adorando ao Senhor. Cante. E tu és santo, Pai. Oh, só tu és. Tu és santo. E tu és santo. Tu és santo, Pai. Oh, só tu és. Achou, diga amém. Lucas 15, a partir do versículo 11, eu quero fazer uma leitura um pouco extensiva, mas eu queria que você acompanhasse comigo para você não perder o foco da mensagem. Te peço toda a atenção, te peço agora para ficar focado naquilo que Deus tem para nós. E o texto, a partir do verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, que ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, grande fome. E começou então a padecer necessidades. E chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava agora encher o seu estômago também com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de... Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, aleluia, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos seus. Trazei também um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e agora reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio, e chegando perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão então se indignou, porque não queria entrar. E saindo um pai, instava com ele, mas ele insistia com ele, a mesma versão. Mas ele respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, o Senhor matou o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado.
Feche seus olhos, por gentileza. Você pode orar comigo, pedindo para que mais uma vez o Senhor continue falando com a gente. Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Em oração que nós fazemos, eu te peço, fala com a gente. Ministra o teu propósito sobre nós. E que a partir desse momento nada interrompa aquilo que o Senhor tem para a gente. Pai, que a partir deste momento, mais uma vez, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu consiga passar para este povo tudo aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Para que em todos os corações aqui presentes saiam com a semeadura para germinar, crescer e dar muito fruto. Assim eu repreendo toda a inquietação. Eu repreendo tudo aquilo que tenta impedir o teu povo de entender a tua palavra. Que ninguém aqui fique, Senhor, fora deste entendimento, mas que o teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. E quantos precisam ouvir a voz de Deus, diga amém. Queridos, me emprestem a sua atenção por alguns instantes. Faz 2 semanas que nós conversamos sobre este texto. Começamos a falar sobre este texto, Lucas 15. E é bem verdade que nós demandamos alguns domingos falando sobre ele. Quem estava aqui quando nós falamos sobre a ovelha perdida, diga amém. Quem estava aqui quando nós falamos da dracma perdida, diga amém. Quem não estava aqui em nenhuma das ministrações, diga amém. São poucas pessoas que não estavam aqui. Então eu queria só relembrar algumas coisas para que a gente possa chegar até este contexto, amém? Só 2 falou amém. Olha para o teu irmão e fala: o pastor é carente de resposta, irmão. Ai, gente, eu nasci carente, gente. Não tenho culpa. Amém ou não amém? Obrigado. Gente, você sabe muito bem que o contexto aqui desta história, quando Jesus ele vai escrever e narrar este texto de Lucas 15, a Bíblia vai fazer menção que Jesus ele vai escrever uma parábola diante de críticas que os escribas e que os fariseus estavam fazendo. A crítica era que Jesus se assentava com pecadores e com os publicanos. Ao invés de Jesus debater as críticas, Jesus ele vai produzir aqui essas parábolas. E é óbvio, todas as vezes que Jesus escrevia por parábolas, ele queria ensinar algumas coisas, e assim o fez. Quando Jesus ele começa a falar essas parábolas, dentro das 3 parábolas, seja a ovelha perdida, seja a dracma perdida, ou seja o filho perdido, as 3 parábolas é uma só, dando uma lição para quem estava ali presente. A maior ressalva deste texto seria para os escribas, para os fariseus, mas com uma fala também para os publicanos e para os pecadores. Nós vamos ver dentro dos 3 textos nas quais nós ministramos diante desses dias, e só para lembrar que a ovelha que se perdeu, ela foi perdida fora de casa. A dracma foi perdida dentro de casa. E o filho ele quis se perder, ele saiu da casa. É interessante que os 3 textos vai falar sobre casa, os 3 textos vai falar sobre perda, e os 3 textos também vai falar sobre alegria. Lembrei aqui e posso falar, reforçar, para quem precisa ouvir e quiser dar um glória, aproveita. Porque dentro desse texto, Lucas 15 vai falar sobre 7 perdas. É perda daqui, perda de lá, mas para a glória do nome de Jesus, para cada perda, a Bíblia vai dizer que tem 8 alegria. Porque na nossa vida, ainda que tenhamos perdas, as alegrias serão muito maiores do que as perdas. E o povo animado, que é o povo da noite, né, gente? A Bíblia vai fazer menção, e aqui eu reforcei alguns momentos da palavra também, sobre essas relevâncias dessas perdas. Porque quando a ovelha ela é perdida, tinha 100 ovelhas e perdeu uma, tinha 100 ovelhas e perdeu. Óbvio que dentro da matemática, se perdeu de 100, se perdeu uma, perdeu quantos por cento? Ô gente, cadê o povo da matemática aqui? Hoje, depois, se vocês assistirem a live, assiste a live para vocês verem.
Por favor, eu fiz essa pergunta para os músicos aqui de porcentagem e ficou feio na foto. Mas agora eu acredito que ele vai acertar. Já está vermelho antes de eu falar, meu filho. Calma, eu vou chegar para você e vou perguntar. Já está vermelhinho, é? É bom ficar perto do pastor. Só que pega isso aqui, são 100 ovelhas, perdeu uma, se perdeu 1%. Olha, o Deusmar é bom de matemática. A Bíblia vai fazer menção que a mulher tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? 10. Ela perdeu uma. Quantos por cento, Deusmar, ela perdeu? Olha só, 10%. Você estava aqui no quanto que eu preguei, é por isso, né, varão? Aí, Moca, aprendeu. Hã? Você falou para ele, né? Ah, não pode. Vamos lá, 10%. Agora a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que tinha 2 filhos. Quantos filhos? Um se perdeu. De 2, perdeu um. Quantos por cento é perdido? 50. Povo inteligente. Nós vamos perceber aqui que a perda de 100 fora da casa, das 100 ovelhas, foi uma perda fora da casa, representa 1%, porque tudo que a gente perde fora da nossa casa, ela não tem tanta relevância quanto aquilo que a gente perde dentro de casa. Fora de casa, 10%. Agora, quando aquela mulher, pastora Regina, perde dentro de casa, representa 10%, ou fora de casa é 1%. Quando perdeu dentro de casa foi 10%. Agora, quando se perde um componente da casa, aí a proporção aumenta. É metade daquela família que está sendo perdida. E aí nós começamos a observar que dentro desse texto nós falamos, e depois você assiste a live Catedral BPC e Tu, hashtag fica a dica para você se inscrever no canal de YouTube, está lá as 2 ministrações. Eu quero entrar aqui dentro agora deste texto do filho que se perdeu. Jesus, ele vai contar essa história. Depois de contar essas outras 2 parábolas, ele começa a continuar a mensagem contando essa parábola. E ele vai começar dizendo, olha, um pai tinha 2 filhos. Quantos filhos? E um filho agora decide falar para o pai, pai, eu quero a minha herança, eu quero viver a minha vida. Agora eu aprendo esse texto, presbítero Everton, 2 lições. Quantas lições? Primeira lição, e eu vou correr por conta do tempo. A primeira lição é que agora a gente sabe muito bem que a herança ela só é dada para os filhos depois que os pais morrem. Ou seja, esse filho, ele já está matando um pai que está vivo. Quando a gente pede algo para um pai que ainda ele está vivo e que não é o momento, eu já estou matando aquela pessoa no meu coração. Posso aplicar isso aqui? Se não chegou o tempo ainda, descanse o coração, mas não mate alguém que está do teu lado. Não compensa a gente pedir aquilo que ainda não é o momento. Segunda lição que eu aprendo é que esse moço vai demonstrar para mim que ele quer ter uma autossuficiência. O que é isso, pastor? Ele está dizendo para ele mesmo, Deusmar, me dá o que é meu, porque eu quero administrar sem o Senhor interferir na minha vida. Pior coisa para o ser humano é ele querer ter essa autossuficiência, Betinho. Ele está dizendo assim, Muca, eu não preciso mais da sabedoria do pai para lidar ou administrar aquilo que é meu. Miserável homem é que pensa assim, eu não preciso mais do meu pai, eu não preciso mais do meu Deus, eu não preciso mais ir para a casa do Senhor, eu quero o que é meu, porque agora eu vou administrar sozinho. A gente sabe muito bem, esse texto vai nos reforçar isso. Não dá para viver uma vida de autossuficiência, achar que você pode administrar aquilo que Deus te deu. Ou vou até melhorar isso aqui, não acha que você consiga administrar aquilo que Deus te deu sozinho. Eu aprendi e falei uma frase, e guarde isso aqui dentro do seu coração: a melhor coisa é ter as minhas coisas na mão de Deus do que ter as coisas de Deus na minha mão. Vou falar de novo isso aqui. A melhor coisa que a gente faz é ter as minhas coisas na mão de Deus do que ter as coisas de Deus na minha mão. Quando Deus coloca coisas nas nossas mãos, normalmente a gente não sabe lidar. E eu vou afundar o prego porque eu estou na minha igreja, tem uns olhando de cara feia, mas cara feia para mim é fome, e tem cantina depois do culto. Porque de verdade, tem gente que enquanto não tem nada na mão, ele é uma benção, mas depois que Deus coloca algo na mão dele, já era. Ele acha que nem de Deus precisa mais para administrar a sua vida. Só que não tem como a gente administrar a nossa vida sem a sabedoria do Pai. Esse moço, ele decide,
eu não preciso mais da sabedoria do pai, eu vou administrar sozinho. E vai viver. A Bíblia vai fazer a menção que esse moço, depois de alguns dias, ele pega a herança e ele vai embora. Ele vai o texto diz que ele primeiro gasta tudo, segundo, desperdiça, terceiro, vê uma grande fome, quarto, ele começa a padecer grandes necessidades. Porque todas as vezes que eu vou tentar administrar as minhas coisas sem a sabedoria do pai, te prepare, porque o declínio é certo. Não há pessoas que pegou a sua herança e quis sair e foi embora, viver uma vida dissoluta, que deu certo para ele. Não deu. A Bíblia fala que esse moço agora ele vai viver em declínio, ao ponto de que ele vai gastar tudo. Ele vai gastar tudo. Ele gastou toda a herança, irmão, achando que poderia lidar, administrar. Porque sem a sabedoria do pai de verdade, nem administrar a gente sabe, irmão. Vou falar isso aqui. Nem administrar a gente sabe. Eu posso dar uma cutucadinha? Isso aqui é para um outro texto de 1 Reis, capítulo 5, versículo 20. Eu vou pregar outro dia sobre família. Mas quando o rei Ben-Hadad, ele quis... Ai meu Deus, dá vontade de pregar. Vocês são fogo, hein? Vocês ficam olhando com essas carinhas, dá vontade de pregar para vocês. Mas eu vou só pincelar, tá bom? Não vai dar tempo aqui. Outro dia eu prego sobre esse texto. Mas eu lembro muito bem do texto que vai dizer assim: Ben-Hadad, ele vai querer roubar tudo aquilo, as mulheres, as finanças, vai roubar tudo. Aí eu aprendi uma coisa, que muita gente não sabe administrar, é por causa disso. Ele vai gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar quem não conhece. Dá uma olhadinha para o lado e fala: se não tiver glória, diga aleluia. Mas aqui deixa para outro dia, para nós falar de finanças, amém ou não amém? Usa o que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar quem não. Isso aqui deixa para outro dia, vamos embora, voltar aqui. Esse moço aqui, ele achava que podia administrar, só que não administrou. A vida dele começou a entrar em declínio. O declínio foi certo. O declínio começou como resultado da própria escolha, decisão. Ele decidiu, não quero nem saber, vou gastar, e gastou. Só que teve uma coisa que o próprio Deus permitiu, foi a fome. Automaticamente o gasto ele ainda controla, mas a fome é o próprio Deus que permite. A Bíblia vai fazer a menção que quando esse moço ele está descendo, ele vai se declinando, ao ponto de não ter mais nada, ele começa a padecer necessidades. Ele não vê mais onde ir, o que fazer, como, para onde que eu vou, e agora acabou tudo. O lindo desse texto, e eu reforço aqui, reforcei sempre, que o foco de Jesus em contar essas parábolas não foi para contar como a ovelha se perdeu. Foi em resgatar, o foco foi em resgatar. Não foi para contar como a mulher perdeu a dracma, não. Foi até achar a dracma. E o foco desse texto também aqui não é como esse camarada gastou tudo isso. O foco desse texto é que um dia ele olhou e falou: peraí, não tem como viver uma vida assim. Ele vai um dia cair em si. Só que antes de cair em si, ele estava na cidade passando necessidade. E nesse padecer necessidade, ele foi pedir um emprego para um homem. Ele foi pedir um emprego para um homem daquela cidade. E o emprego que ele arrumou, sabe qual foi? Foi apacentar porcos. Foi apacentar. Sabe o que eu aprendi? Toda necessidade vai gerar servidão. Vou falar de novo. Quando a necessidade se abre, ela se gera uma servidão. E agora a necessidade abriu para esse moço, pastora Rejânia. E agora o que ele vai fazer? Ele vai servir. Só que agora, por estar no meio da lama, o que ele vai fazer? Arrumar um emprego de cuidar porcos. E eu vou falar rasgadamente para alguém entender. Deus não nos chamou para apacentar porcos. Deus nos chamou para apacentar ovelhas. Só que quando eu decido ficar longe da casa do Pai, o meu declínio é certo, ao ponto de chegar em lugares que eu não deveria estar. A Bíblia vai fazer menção que quando esse moço agora ele está apacentando os porcos, ele está com grande fome, ele está com grande. Nessa fome que ele está, a Bíblia vai fazer menção que ele deseja comer as bolotas dos porcos. Ele deseja, ele faz o que, gente? Ele faz o que, gente? Versículo 16, quem está na mídia, coloca para nós aí, por gentileza. Versículo 16 do capítulo 15. O texto não vai fazer menção que ele comeu. O texto vai dizer que ele deseja. Irmão, eu lembro muito bem, quando eu era pequenininho lá em Sumaré.
Em Sumaré tinha ainda a entrega. Acho que alguns aqui vão lembrar, os que são mais antigos, o presbítero Rafael, o Rubens, tem uns camaradas que são antigos aqui, Carlos ali, até balança a cabeça. Mas você lembra quando eu vinha de carroça? Betinho lembra, daquela época do Betinho lá, vinha de carroça para entregar os leites, entregava numa garrafa PET de 1 litro, 2 litros, ou numa jarra. Quem lembra aqui desse tempo? Diga amém. Meu Deus, estou pregando para o povo antigo aqui, meu Deus. E eu lembro. Irmão, que você não lembra, né? Até da época do Todinho ainda. Mas eu lembro muito bem. Ô filhão, depois amanhã ele fica aqui. Ô pastorzão, o que você falou aquilo? Ei, Luana, lá vermelha também. Eu lembro muito bem daquela época. E é justamente uma época que quando vinha o leite, eu lembro muito bem que minha mãe pegava os restos de comida e guardava para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas que tinham porcos na mesma época, a comida dos porcos era o quê? Era lavagem. Hoje tem ração para porcos, mas naquele tempo era lavagem, resto de comida. Quem lembra dessa época? Diga amém. Não joga comida fora, porque nós vamos levar para os porcos. O porco engordava, coisa linda, e nós comia com força também naquela época. E eu lembro muito bem que aquela lavagem, quantas vezes eu via aquele bichinho, aquele negócio ruim. E aí aquele homem, agora imagina a cena, David, aquele homem, Dani, ele olhando para aquela comida e ele desejando comer aquela lavagem de porcos. Irmão, ninguém em sã consciência desejaria comer uma tal comida dessa. Só que olha o estágio que a gente chega quando a gente está longe da casa do Pai. Eu estou falando aqui de lavagem de porcos, mas para algumas pessoas eu posso aplicar e ser muito direto aqui. Só você sabe os chiqueiros da vida que você já entrou quando você ficou longe do Pai. Só você sabe os declínios que você chegou, o estágio dos desejos que você queria comer alguma coisa. Só que sabe o que me chama a atenção? Põe na tela para mim o versículo 16, por gentileza. É que quando aquele homem ele estava desejando, olha o que o texto vai dizer: no entanto, ninguém lhe dava nada. Vamos lá, no entanto, ninguém lhe dava. Ele desejou comer, mas mesmo desejando comer, Deus estava usando alguém no meio daquele chiqueiro para dizer: olha, tá ruim, mas pior não vai ficar. Eu ainda vou preservar você, porque você tem um retorno para casa do teu pai. Eu posso aplicar isso aqui. Era para você estar muito pior do estado que você chegou, mas você nem imaginava que naquela boca onde você iria pegar aquela droga, iria te dar uma overdose. Mas Deus usou até aquele drogado para dizer: aqui você não pega, porque não é a tua hora. A gente nem imagina o quanto Deus ele usa pessoas em vários lugares para não piorar a nossa situação. Foi o que aconteceu com esse moço. Ninguém dava. Ele queria: me dar polotas. Não vou dar. Não, me dá. Não dou dar. Versículo 17, filhinha, por favor. Ele falou: já que eu não tenho. Olha o que o texto diz. Foi quando aí ele, caindo em si, ele falou consigo mesmo: quantos empregados o meu pai tem comida com fartura, e eu aqui estou morrendo de... Irmão, esse caindo em si, vários comentaristas vão dizer que ele estava fora de si. Ele recobra a sua consciência, ou seja, ele volta para o seu estado normal. Sabe aquele camarada que Deus surtou e foi embora, pegou, aí quando ele cai em si: rapaz, o que eu fiz? Onde eu estou? O que eu estou comendo? Eu nem precisava disso. E caindo em si. Só que quando ele cai em si, irmão, ele vai lembrar do quê? Ele vai lembrar que na casa do pai tem pão. Ele vai lembrar que na casa do pai tem pão, tem alimento com fartura. E o que ele lembra ainda é que até os empregados do pai comem com fartura. E ele vai lembrar: os empregados do meu pai comendo com fartura, e eu aqui desejando comer essas bolotas e porcos. Olha o que o texto diz, versículo 18. Ele falou: quer saber? Deixa eu mudar essa história. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou confessar para ele. Eu vou falar: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, e eu não sou digno, 19, eu não sou digno de ser chamado teu filho.
mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o que o texto diz, aquele moço, ele vai dizer consigo, depois de desejar as bolotas, depois de ninguém dar as bolotas para ele, já está numa situação ruim, mas não piorou, por conta que Deus preservou ainda, mas ele caindo em si, ele vai dizer, não tem como, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E olha o que ele faz, ele vai começar a ensaiar, ele vai começar o que, gente? Ensaiar, ele vai começar o que, catedral? Ele vai começar a dizer para si mesmo, quando eu chegar no meu pai, eu vou falar assim, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como dos teus trabalhadores. E ele começa a ensaiar, eu vou voltar, eu preciso voltar para a casa do pai. Ele começa ensaiando, eu preciso voltar, e ele começa ensaiando, e quando eu chegar lá, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Versículo de número 20, ele entendeu que parou a hora de ensaiar, e ele diz, e logo em seguida, levantou e saiu na direção do pai. Deus trouxe alguém aqui para dizer, chega de ensaiar, chegou a hora de agir. Eu vou dizer de novo, chega de ensaiar. Eu posso aplicar isso aqui direto? Quantas pessoas estão aqui dentro que já disse no seu coração, esse ano eu vou servir a Deus de verdade, esse ano eu vou ler Bíblia 5 vezes, ficou ensaiando, esse ano eu vou voltar para a igreja e vou servir ao Senhor, ficou ensaiando, esse ano eu vou viver a vontade do Senhor, e ficou ensaiando, antes de acabar o ano eu vou voltar a Jesus, antes de acabar o ano eu vou aceitar Jesus. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, chega de ensaio, tome uma atitude, levanta e vai fazer aquilo que você ensaiou. Primeira vez que eu vou te incomodar, olha para quem está do teu lado, fala para ele, fala, chega de ensaio, meu filho. Fala, vamos agir. Irmão, quantas vezes a gente fica ensaiando tantas coisas? Agora eu vou fazer, agora eu vou ir, agora. Esse moço não só ficou no ensaio, ele falou, quer saber? Eu preciso ir. Levantou e foi. Põe para mim o texto, por favor. Quando ele levanta e vai, a Bíblia vai fazer menção que ele vai, e o texto vai fazer, ele levantou e vinha caminhando, e ainda distante, quando viu o seu pai, de plena compaixão, o seu pai agora correu ao encontro do seu filho. Oh, aleluia. Posso dizer uma coisa aqui, uma frase, oh meu Deus do céu, vamos lá. Eu aprendi, irmão, e eu disse de manhã, eu preciso dizer de novo isso aqui, que é para alguém. Esse moço ficou na teoria, esse moço ele tinha conhecimento, só que conhecimento sem atitude, ela não muda a história. Eu vou dizer de novo, conhecimento sem atitude, ela não muda a história. Eu vou dizer até alguém gravar e marcar eu no hashtag, no story, porque tem muita gente que tem conhecimento, mas não muda. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não faz. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não toma atitude. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não age. Conhecimento sem atitude não muda a história. Mas quando eu conheço e tomo uma atitude, o papai vem ao meu encontro. Ai meu Deus, para completar a minha vida, eu posso liberar segunda palavra profética para quem está aqui. Satanás pensou que mais uma vez você não ia fazer nada, mas a partir de hoje tem alguém se levantando, decidido em agir. Você está decidido para agir? Quem está decidido, diga amém. Decida-se. Agora aprenda isso. Ele tomou uma atitude errada, e essa atitude errada levou ele para longe de Deus. Só que para cada atitude errada que eu faço, que me leva para longe de Deus, uma atitude certa adianta metade do caminho. Vamos lá de novo? Para cada atitude errada que me leva para longe, para cada atitude certa adianta metade do caminho. O pai, presbítero Rafael, não viu ele indo. O texto não fala, mas o texto vai dizer que o pai viu ele voltando, e antes do filho chegar, o pai já adianta o caminho e vai correr atrás dele. Então, se uma atitude errada levou o filho para longe, Evandro, uma atitude certa fez o pai caminhar. Não, deixa que eu vou na direção dele. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, chega de atitudes erradas que te levam para longe. Essa noite é a noite de tomar atitudes certas, que o papai está vindo ao teu encontro. A Bíblia vai fazer menção que quando o pai vai ao encontro, o texto vai dizer que o pai abraça e beija. O pai abraça e... Irmão, eu não falei isso aqui de manhã, mas eu lembrei agora, porque a carinha de vocês me faz pregar. E
E o povo de manhã fica doidinho comigo, porque algumas coisas eu falo que é Deus mesmo que lembra. Eu fiquei me perguntando, por que o pai beija? E esse beijo aqui no grego não é um beijinho, somente um beijinho, não. O pai abraçou e começou a dar muitos beijos em seu filho. Muitos. Por que Jesus está contando isso dentro de uma parábola? Jesus está contando que o pai o beija, abraça e o beija para que todos pudessem ter um entendimento. Porque em Deuteronômio capítulo 18 ou capítulo 21, se não me falha a memória agora, não me lembro corretamente, a Bíblia vai fazer menção que quando um pai desonrava um filho, o pai tinha o direito de levar aos anciãos, e dependendo da desonra, os anciãos mandavam matar o filho apedrejado. Bíblia, antiga aliança. Agora, quando o pai ele chega no filho, abraçando e o beijando, ele está dizendo, ao invés de levar pedrada, você está perdoado. Sabe por que papai te trouxe aqui hoje? Te deu aquele abraço, aquele afago? Porque ai meu Deus, nós merecíamos muita pedrada na nossa cara, mas ainda bem que ele veio e nos abraçou, deu aquele aconchego para dizer, vocês estão perdoados. O pai abraça, beija, e quando o pai está abraçando, o próximo versículo, por favor, filhinha, a Bíblia vai fazer menção que então o filho ele vai declarar aquilo que ele ensaiou. Ficou ensaiando, quando eu chegar vou falar isso. Aí ele está diante do pai. E agora, Ariane, que ele vai falar assim, oh pai, deixa eu falar para o senhor, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus. Próximo versículo, por favor. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Repare aqui, volta naquele versículo, filha, por favor. O filho diz que ele pecou contra os céus e perante o pai. Ele falou, olha, falando para o pai, pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor. Aqui ele está, ai meu Deus, ele está demonstrando um gesto de arrepender. Eu aprendi que todas as nossas atitudes, ela reflete o que a gente precisa dizer para quem nós estamos realizando essas atitudes. Para o pai ele está declarando, eu pequei contra os céus e perante o Senhor. Ele está arrependido. Posso dar não é nem um melzinho, hoje eu estou tranquilo, né? A palavra está benção, sim ou não? Ninguém tomou mel hoje, amém? Mas vocês querem o mel? Quer? Olha, vocês gostam de mel, né? Então vamos aprender com esses moços aqui. Olha o que o texto diz. Ele está arrependido, não é pelo que ele perdeu. Ele está arrependido pelo que ele fez. Quando ele diz para o pai, ele poderia falar para o pai, pai, eu estou com fome, eu voltei por causa do pão. Eu estou sem cama, eu voltei por causa da cama. Eu estou sem casa, eu voltei por causa da casa. Só que ele não quis saber. Eu não estou arrependido pelo que eu perdi, eu estou arrependido pelo erro que eu fiz. Então vocês pediram mel, eu vou dar um melzinho sorrindo para vocês, amém ou não amém? Porque tem gente que só lembra do pai quando acaba tudo. Acabou o conforto, ele volta para a igreja pensando que Deus vai dar o conforto para ele de volta. Perdeu o carro, acabou a glória agora, né? Vou falar, se não tem glória, diga aleluia agora, hein? Perdeu o carro, aí volta para a igreja achando que o pai vai devolver o carro para ele, Ele não está arrependido pelo que ele perdeu, ele está arrependido pelo que ele fez. Ele falou, eu fui longe, eu fui embora. Por isso que ele diz, eu pequei primeiro contra os céus e contra o Senhor. Só que um arrependimento de verdade diante do pai gera coisas novas para a gente viver. Pastor, onde o senhor prova isso? Na Bíblia. O filho está dizendo, eu estou arrependido pelo que eu fiz. Eu não quero nem saber o que eu perdi, que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas trata-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores que tenham que comer. Antes mesmo do filho continuar isso, David, o pai já fala no próximo versículo, gente, não quero nem saber o que você vai continuar. Eu já vi o seu arrependimento. Pega aquelas vestes novas lá e traz para ele aqui. Pega aquele anel novo e traz para ele aqui. Traga as sandálias novas e traz para ele aqui. O
filho está se arrependendo, o pai interrompe e fala: chega, eu já entendi. Quer saber? Tem veste nova, tem anel novo e tem sandália nova. Vamos lá? Tem vestes novas, tem anel novo e tem sandália nova. Pega na mão desse irmão, dá uma chacoalhada até ele fazer um barulho de glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, fala: tem vestes novas hoje aqui. Fala com voz de profeta, fala: tem anel novo hoje aqui. Fala para ele, fala: tem sandálias novas hoje aqui. Eu estou pregando para alguém que está segurando na mão de alguém. Não larga a mão, não larga a mão. Se ele entender, você vai chacoalhando até ele dar um barulho de glória. Pastor, por que vestes novas? Porque a veste estava imunda, a veste estava suja, e Deus falou: chega de veste suja. Agora eu estou te limpando, te purificando, te dando banho, fazendo coisa nova, para viver o erro novo de Deus. Vamos lá, catedral. A Bíblia vai dizer que ele recebe anel novo. E se você reparar, eu até ganhei anel novo para pregar essa mensagem, porque anel representa a autoridade. Aquela autoridade que perdeu, eu estou trazendo de volta. A unção que perdeu, eu estou trazendo de volta. A alegria que perdeu, eu estou trazendo de volta. Ai, que levaia. Sandália nova. Por quê? Porque antes vivia de escravo e pisava na lama, mas põe sandália no pé, porque nunca mais vai pisar na lama. Tem lugares novos. Cadê a catedral que vai viver o resultado? Faz aquele. Tua vida nunca mais será a mesma depois do arrependimento de verdade. Não é remorso, é arrepender. Aquele homem se arrependeu. O pai fala para ele: tá com vestes novas, maravilha. Sandália nova, beleza. Anel novo, beleza. E eu ganhei anel aqui, eu ganhei um e eu tinha comprado outro e ganhei um também. Quem reparou, diga amém. Vocês reparam em mim, né? Aí a minha esposa falou: ai, irmãozinho, esse anel aí. Eu falei: irmãozinho, a idade vai chegando, esse negócio de anel, de colar, esse negócio de velho aí, né? Não? Desculpa, velho não, né? Os mais experientes, Betinho. É isso, ó. Só que anel novo que ele pegou representa autoridade. Eu preciso reforçar isso aqui. Sabe aquela autoridade que você tinha quando você orava e que perdeu? Deus está dizendo: eu estou trazendo de volta para a tua vida. O pai está devolvendo tudo para ele. Devolvendo o quê? Devolveu metade, gente? Devolveu? E coisa nova. Põe o texto para nós, por favor, filhinha. Põe o texto para nós. Olha o que o texto diz: entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei o próximo, verso 23, para correr. E o texto vai fazer menção, 23, filha, por favor. Também trazei o novilho gordo. Também trazei o novilho. O novilho era magro. Cadê os gordinhos? Fala bem forte. Trazer o novilho. É nós. Que se for novilho magro não tem graça. Tem que ser o novilho, porque nós sabemos que nós comemos bem. Hein, William? Hã? É nós, William. Agora, Rafa, imagine quando aquele filho, Carlos, estava saindo, o novilho estava magro e o filho estava gordo. Agora o filho está magro e o novilho está... Nem sabia, irmão, mas o pai estava cuidando bem daquele novilho, porque ele sabia que um dia o filho ia voltar. É por isso que eu louvo a Deus, meu irmão. Você nem sabe, mas nós temos um novilho gordo só para comemorar a tua volta para Jesus hoje aqui. Pega o novilho, sacrifica ele, vamos correr, deixa correr. Façamos uma grande festa e regozijamos. Agora eles vão regozijar, fazer uma festa. E a festa começa a acontecer. E no meio dessa festa, a Bíblia vai fazer menção que o pai chama: vem, vamos festejar. Aí daqui a pouco o filho mais velho. Quantos filhos esse pai tinha? 2. Quantos filhos esse pai tinha? O mais velho agora ele vai chegar. E o texto vai fazer menção que de longe, ele ouviu um barulho de festa. Na festa, o texto diz que havia músicas e danças. Pode trocar, filha, vai acompanhando o texto comigo. Na festa havia o que? Músicas e
danças. Gente, aí eu preciso aplicar isso aqui, porque nós gostamos de festa. Eu não consigo entender ambientes que vai... eu posso falar isso aqui? Deixa eu reformular essa frase para não... A live hoje é estreita, né, gente? Na live hoje entrega muita gente, né? Mas eu não consigo ir para alguns ambientes que não seja para entregar uma festa. Vou falar de novo. Jesus, ele está contando, quando o filho voltou, eles fizeram festa. Na festa havia músicas e danças. Jesus disse: você sabia que Deus ama uma festa? Vamos lá, só dois, só o Daniel entendeu ali, vamos lá. Você sabia que Jesus é doidinho por festa, irmão? Você reparou? A ovelha perdida veio, se arrependeu e houve festa nos céus. A dracma perdida achou, houve festa diante dos anjos. O filho perdido voltou e agora houve festa na casa. Aí tem gente que acha que eu tenho que ir para a igreja só sentar e ouvir e ficar Eu não saio da minha casa se não for para mim vir. Eu não saio da minha casa se não for para mim fazer uma. Se não for para mim fazer uma. Se não for para mim fazer uma. Cadê a catedral que vai fazer uma festa para o criado? É por isso que nós amamos, gente, fazer festa. Porque é Bíblia, sim ou não? Você está numa igreja que ama celebrar e fazer festa para Jesus. Daqui a pouco o filho vem, deixa eu correr. Que hora que é? Nossa, meu relógio está de ponta cabeça. Gente do céu. Nem usar relógio eu sei, né? 8h10 aqui, 8h07, obrigado. O filho chega. Para, eu continuo. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Quem me dá 5 minutos aqui? Você nem levanta a mão mais, né? Acaba a graça disso aqui já. Rapidinho, já vou começar a concluir aqui. O filho chega, ouve o barulho de festa. Ele chama um dos servos e ele vai dizer: gente, o que está acontecendo aí? Aí o servo vai falar para ele: rapaz, você não sabe, o teu irmão que estava perdido, ele voltou. Aí seu pai foi lá, deu veste nova, deu anel novo, deu sandália nova. Rapaz, sabe aquele novilho gordão que estava lá? Rapaz, tá um cheirão abençoado. Seu pai foi lá e matou para ele. Quando o filho mais velho ouviu, ele falou: nossa, chama meu pai. O filho mais velho chamou o pai e o pai veio. E o filho começa a dizer para ele: ô pai, eu estou aqui todo esse tempo com o senhor. Faz tanto tempo que eu estou aqui, o senhor nunca matou nada para mim com os meus amigos. Nem um cabrito assado o senhor matou para mim. E para esse teu, ele falou bem assim, esse teu filho, o senhor que viveu uma vida... eu preciso falar, ai meu Deus. Põe lá para mim, filhinha, por favor. Põe próximo, por favor. Próximo. Esse teu filho, tá o próximo, filhinha, 29, 28, 29. Ixi, sumiu. 30. Obrigado. Quem tá aí? Ele falou 30. Olha, obrigado. Tá ligado, né? Só para me chegar. Eu pulei algumas coisas, senão a gente ia até muito tarde, tá? Deixa eu só reforçar aqui, olha. O irmão tá falando: esse teu filho que foi embora, gastou os bens dele com prostituta, e ainda o senhor mandou matar um novilho gordo para ele? Como é que pode isso aí? Para mim não é um cabrito. Para ele que gastou com prostituta, o senhor manda fazer um novilho gordo? Agora guarde isso aqui, texto bíblico. Quando nós lemos nos versículos anteriores, o texto vai dizer assim, Jesus dizendo que o filho gastou o seu dinheiro dissolutamente. Gastou o seu dinheiro dissolutamente. Em nenhum momento Jesus escreveu na parábola que gastou com prostituta. Quem atribuiu que o filho gastou com prostituta foi o irmão. O irmão que disse do seu irmão que gastou com prostituta. E eu preciso falar isso aqui.
Porque normalmente quando a gente reclama de alguém, na verdade a gente está replicando em alguém aquilo que a gente queria fazer. Quem queria gastar com prostituta era o irmão. Já que ele não podia, ele achou que o irmão dele estava gastando. E deixe quieto isso aqui que não dá tempo. Mas quando não tiver glória, diga: irmão. O texto diz que gastou com prostituta? Não. Foi o irmão que falou. Ele até gastou com prostituta. Só que onde ele ouviu isso? Sendo que ninguém falou. Só que ele achou isso. Olha o que a Bíblia vai dizer. E você guardar até agora, versículo 31, filha, por favor, para a gente acabar. Então lhe arrazoou o pai. E falou, o pai vai falar para ele: ô filho, deixa eu falar uma coisa para você. Filhão, deixa eu falar para você. Tudo que eu tenho aqui, rapaz, é seu, filho. Por que você está reclamando de coisas que você talvez não teve, ao invés de valorizar aquilo que já é? Guarda isso aqui. Por que esse irmão mais velho está reclamando? Ele chega porque ele não. Ai meu Deus do céu. Eu posso aplicar só um melzinho? Faz um coraçãozinho para mim, só para mim ver que você está comigo. Ai, que bênção. Quem não fez, eu te amo também, tá? Mas vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Eu aprendi na vida, irmão, que esse irmão mais velho, ele está reclamando porque ele não está valorizando aquilo que já é dele. De verdade, só dá valor nas coisas quando a gente sabe, quando a gente perde. Você ouviu aquele ditado que eu só valorizo as coisas quando eu perdo? Alguém só vai valorizar a vida quando quase deu no seu estágio de morte. Vai conversar com alguém que sofreu um acidente, que quase perdeu a sua vida. Alguém que se acidentou correndo rápido, que quase perdeu a vida. O que ele faz? Ele entra do carro, põe um cinto e ele fica temeroso. Não dá para mim andar mais correndo. Não dá mais para mim andar sem cinto. Vai conversar com alguém que passou no estágio da UTI, que quase perdeu a vida. Alguém só dá valor na vida quando sabe que quase a perdeu. Vai falar para alguém de finanças, de investimento, aquele camarada que já perdeu tanto, ele dá valor naquilo que tem. De verdade, esse filho aqui está reclamando, só que ele não está dando valor naquilo que já é dele. É a mesma coisa o pai dizer para ele: você precisa perder para dar valor, ao invés de você dar valor sem mesmo antes perder. Por que agora o filho mais novo ele é valorizado? Porque o pai sabe que perdeu ele, e agora quando voltou, eu preciso valorizar porque ele está de volta. Agora vamos lá. Precisa se perder para dar valor, irmão? Não. Precisa perder o seu carro para dar valor. Precisa perder a sua família para dar valor na família. Precisa perder o seu pastor para dar valor no seu pastor. Precisa perder a igreja para dar valor na sua igreja. Não precisa perder. Aproveita que está tudo bem. Dê valor agora. Aproveita que está tudo certo. Dê valor agora. A Bíblia vai fazer a menção que esse moço agora aqui, o texto vai acabar no próximo versículo 32. Põe para mim, filhinha, por favor. O pai agora termina o texto assim: filho, aqui é tudo teu. Vamos fazer o seguinte: vem, vamos para a festa, vamos comemorar. Porque esse teu irmão, o filho fala para o pai: é teu filho. Aí o pai fala para o filho: não é só meu filho não, ele também é teu irmão. Porque quando está dando certo, né, é meu irmão. Agora quando não está dando certo, é sua ovelha, pastor. Não, posso dar um recadinho para você? Não é só minha ovelha não, é teu irmão também. O teu irmão estava morto, só que agora reviveu. O teu irmão, meu irmão, ele estava perdido e agora foi achado. Vamos fazer o seguinte: vamos celebrar e vamos entrar para a festa junto com a gente. Irmão, o texto acaba aqui, Rubens. E quando o texto acaba, a pergunta que fica, presbítero Rafael: você não vai ver o término, Samara. Você não vai ver o término desse texto, Chiquinho. Por quê? Porque o texto não diz que se o irmão entrou ou não para a festa. E aí, o que vocês acham, catedral? Ele entrou ou não? A Bíblia não responde. Aí entrou uma pergunta na minha cabeça. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, achou, trouxe de volta, houve festa e todos ficaram bem. A Bíblia conta da dracma perdida, achou, houve festa e ficou maravilha.
E por que agora? Do filho que está perdido, do outro filho mais velho. Por que o texto fica assim, encerra assim? Você lembra que porque Jesus estava contando essa parábola, só para a gente reforçar e terminar? A parábola que Jesus estava contando era rebatendo as críticas dos escribas e dos fariseus. Porque Jesus comia com os publicanos e com os pecadores. Jesus está contando essa história para eles. E quando Jesus termina este texto, esta última parábola, o que Jesus quer dizer com esta última parábola do filho mais novo e o filho mais velho? Jesus está dizendo que o filho mais velho representa os escribas e os fariseus, e os filhos mais novos representam os pecadores e os publicanos. A história termina assim, com Jesus dizendo: olha, para vocês publicanos, para vocês pecadores, para vocês escribas, para vocês fariseus, a história termina assim: o Pai continua com a casa aberta, fazendo festa, convidando todo mundo para entrar. Agora entra quem quer. Dá uma olhadinha para o lado e fala: e aí, tu entra ou tu fica de fora? Tem alguém que vai entrar para essa festa aqui? Eu contei todo esse texto para vocês e hoje nós encerramos essa série de 3 domingos. E eu gostei desse negócio de série porque eu prego, e mesmo assim eu ainda fico até tarde, né? Prometo para vocês que na próxima série eu vou ficar um pouco mais tranquilo, vou terminar no horário, amém? Nem vocês acreditam, mas vamos lá. O que Deus ministrou no meu coração é para alguém aqui que precisava entender isso aqui. Nós estamos 3 domingos falando de uma parábola e nós encerramos hoje. Jesus encerra dizendo para a gente: e aí, você tem oportunidade. Não importa se é irmão mais velho, que de repente viu tantas coisas acontecer e se sentiu desvalorizado. Mas você sabe que a valorização é por conta do filho que voltou. E de verdade, nós precisamos aprender a celebrar por aqueles que retornam, celebrar por aqueles que estão de volta. E de verdade, irmão, todos que voltam, eu aprendi com esse texto: vai ter vestes novas, vai ter anel novo e vai ter sandália nova. É interessante a gente poder entender isso aqui. Eu preguei essa mensagem para chegar aqui. E antes de encerrar, eu preciso fazer esse convite. E de verdade, eu não vou insistir. Essa manhã aqui, o Senhor, nós não estava nem com muita gente como estamos aqui à noite. Mas o que Deus ministrou no meu coração nesse término de ministração, dessa série de ministração, Deus falava assim para mim: Davi, te prepara, porque será um grande tempo de mudanças e de grande salvação nessa igreja. Porque talvez algumas pessoas entrou aqui, tentou administrar as suas coisas e acabou indo para longe, comendo algumas coisas que não era para comer, estando em alguns lugares que não era para estar, desejando algumas coisas que não era para desejar. Só que ainda bem que você caiu em si. E essa noite Deus está dizendo: você está voltando ao normal, para cair em si e voltar para a casa do Pai. Eu estou fazendo um convite para quem se distanciou dos caminhos do Senhor e que precisa voltar para Jesus. Pastor, o que eu faço? Sai do teu lugar e venha para o altar. Eu quero orar por você aqui nesse altar. Enquanto a igreja se coloque sobre os seus pés, por favor. Eu queria fazer esse convite para alguém que foi para longe, e você sabe que é com você essa mensagem. Para você que precisa renovar a tua aliança com Ele. Chega de viver uma vida dissoluta. Você já comeu tantas coisas que até mesmo você não queria comer nem experimentar. Só que o Senhor parou tudo para que a gente pudesse falar isso. E o texto termina assim: a casa está aberta, é tempo de fazer festa, o Pai está esperando, e agora entra quem quer. Pastor, eu preciso voltar, o que eu faço? Sai do teu lugar, venha para o altar. Eu quero orar aqui por você nesse altar. Tão lindo é cada momento que me te faz. Quando o filho volta, tem um banquete preparado para ele. Tem uma mesa que Jesus preparou para você hoje aqui. Não volte para tua casa do mesmo jeito. E a mão eu sei. Se não consegue vir por conta de vergonha, chama quem está do outro lado e fala: você me leva lá. Traga, venha. Volta para Jesus hoje aqui. Que me visite,
faz de mim essa oportunidade. Quero ir contigo. Eu queria que a catedral fizesse uma festa, porque tem pessoas renovando a aliança. Segura minha mão, eu sei que nunca vai. Me entregou, que a tormenta. Tá vindo, tá vindo. Eu queria que a catedral fizesse festa, porque Deus está fazendo. Minha tristeza me mudou. Tá vindo, tá vindo. Catedral para fazer festa. Cadê a catedral? Me deu. Segura. Levante as suas mãos, catedral. Eu queria orar para que resistências contrárias sejam quebradas. Esse é o momento para que pessoas caiam em si e tomem uma decisão. Conhecimento sem atitude não muda a história. Você nunca vai poder dizer que Deus não falou com você. Quando o pai correu para abraçar o filho, o pai não disse assim: filho, vai tomar banho para eu te abraçar, vai se limpar para abraçar. Não, o pai abraçou do jeito que ele estava. Por quê? Porque é do jeito que você está que você ainda é filho. Eu queria que a catedral começasse a orar comigo, porque resistências contrárias serão quebradas. Enquanto a gente ora, se Deus falou no teu coração e você precisa renovar a tua aliança, e no meio da oração sai e vem para o altar, porque hoje é o teu dia. Já está vindo mais gente enquanto a igreja ora. Deus, vai orando, catedral, vai orando. Deus, vai quebrando toda a resistência contrária, vai quebrando toda obra maligna. Senhor, pessoas ainda estão vindo. Vai orando, catedral, porque tem gente vindo. Tem os filhos estão voltando, catedral. Os filhos estão voltando, catedral. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, ainda está vindo gente, vai orando que ainda está vindo, está vindo. Não haverá resistência contrária que vai impedir essa pessoa de renovar a aliança. Está quebrada agora toda a resistência do inimigo. Pessoas nunca mais vão comer bolotas de porcos. Pessoas nunca mais vão voltar para a contrariedade. Mas as pessoas que estão vindo para o altar, eles são filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, completa a tua obra. E tem gente vindo ainda, catedral. Os filhos ainda estão vindo. Os filhos ainda estão vindo. Entre só você e eu desfrutamos do Deus me enxergou e a tormenta. Você tem mais? Vem. Você ainda é filho. Você ainda é filha. Vem. Chega de bolotas. Chega. Venha a cabeça. Venha. A última vez, me enxergou. É a sua oportunidade. É o seu momento. Se você precisa renovar, recomece agora. Investir. Glória a Deus. Veja para mim quem está aceitando Jesus ou quem está reconciliando. Está reconciliando? Reconciliando. Está aceitando a Jesus um jovem aqui. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Está reconciliando. Oh, queridão, reconciliando.
Glória a Deus. Pastor Alexandre, faça a confissão de fé com o jovem, também em nome de Jesus. Aleluia. Você pode estender as mãos para cá para nós orarmos. Senhor, nós abençoamos agora essas vidas que estão decididas. Nós confirmamos aqui que nunca mais eles voltarão a ser amados por abolotas e porcos, porque o Senhor os chamou para eles desfrutarem da mesa da casa do Pai. Esse é o dia que o Senhor fez para que eles pudessem ser renovados pelo Senhor. Eles sairão daqui com essa sentença: eles não são mais abandonados, eles são filhos, aleluia. Eles têm casa, eles têm uma mesa preparada para eles banquetearem. Agora a minha oração é: ajuda eles a permanecer firmes na tua presença, e que nada, Senhor, venha impedir a tua ação, o teu agir. Nós louvamos o teu nome como igreja e fazemos festa, porque se o Senhor voltar hoje, tem mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete, mais oito, mais nove, tem mais 10 pessoas que vai para a glória junto com a gente, e nós estamos felizes por isso, em o nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir? Meu Deus, aplauda bem forte, catedral. Vamos fazer uma festa aqui.